Sejam todos muito bem-vindos. Wagner, grande Wagner, Oséias. Oi, Oséias, um grande abraço aí de Limeira. Ó, bem lembrado, viu? Bem lembrado. O recadinho inicial aqui. Dias 25 e 26 de outubro agora, eu vou estar em Limeira fazendo, ali no Hotel Carlton, fazendo o meu PAGL, tá? Meu PAGL presencial. Muita gente me pede, não, Melino, quando for fazer o presencial, me avisa, me avisa. Dias 25 e 26. E se você ainda não conhece o PAGL, você está perdendo tempo. Que é o meu programa avançado de gestão de lojas. São 2 dias intensos, 16 horas, né? 8 horas por dia, que eu tranco de 12 a 15 lojistas numa sala, não é? E a gente aborda todos os temas relativos à gestão de loja, começando pelas vendas. Como é que a gente faz para vender mais? Quais são os aspectos que a gente vai trabalhar para melhorar as vendas de uma loja? Para você vender, você depende de estoque. Então, como acertar as compras, definir o mix, cobertura, amplitude, como calcular isso. Para vender, você precisa de plano de pagamento. Então, não adianta só reunir o time, reunir a equipe e falar que precisa vender mais. Isso é perder tempo e estressar todo mundo. Isso é bobagem. Então, é o que precisa fazer para vender mais, primeira coisa. Segunda, que instrumentos que você vai disponibilizar para a equipe para que eles possam vender mais. Então, a gente trabalha com isso, plano de pagamento é fundamental, só que isso impacta no financeiro, ou seja, PAGL é essa gestão integrada, tudo é imbricado, especialmente aquelas 3 áreas principais. Vendas, compras e financeiro. Se você não vende, você não tem dinheiro. Isso impacta no seu financeiro. Se você não tem dinheiro, como é que você vai comprar bem? Não é verdade? Então, precisa trabalhar. E aí são 2 pilares alternativos, que são processos e pessoas. Então, o PAGL é isso. Sem contar que o participante ganha minha assinatura do Exclusive Premium vitalícia, com todos, o meu plano que tem todos os cursos da minha plataforma. Então, dias 25 e 26 de outubro agora em Limeira. Quem quiser mais informações, eu vou deixar aqui o link pagl.com.br. Vou deixar aqui salvo e fixado aqui no comentário. Quem quiser participar, tá? Dias 25 e 26 em Limeira, tá? É só entrar aqui na minha página ou no pagl.com.br ou no meu site e veja ali as inscrições, tá certo? Então vamos lá, vamos ao tema de hoje, já tem bastante gente aqui na sala, nós vamos falar hoje sobre negociação. Negociação boa noite, Jéssica de Manaus. Aliás, mandem aí de onde vocês estão falando, Eu já falei aqui com o pessoal com Oséias de Limeira, Jéssica de Manaus. Então vamos lá, O que implica aqui? É interessante a gente começar, eu gosto de começar, quando a gente vai falar de negociação, é importantíssimo a gente começar a diferenciar. Muita gente confunde negociação com vendas, Oi, Carol, de Limeira também, boa noite, Elaine. Inverso Acre, de Cruzeiro do Sul, um grande abraço aí. Irene de Cuiabá, tive esses dias aí em Cuiabá. Canindé, conheço Canindé, quando eu vou de carro aí para Fortaleza eu passo por Canindé, tudo bem? Porto Alegre, tive aí em Santa Catarina, tive aí pertinho, tive em Farroupilha na Serra aí fazendo palestra, Frecheirinha, Aguiar, Santo Amaro, São Paulo, Xanxerê, grande abraço aí, Josivane, os catarinenses. Belém do Pará, Camila, muito legal, muito boa noite a todos. Mateus, Fazenda Nova, Pernambuco. Sinop, Flávia, já tive aí algumas vezes em Sinop fazendo aí minha palestra. Paulo de Uberlândia, um grande abraço aí para a turma de Uberlândia. Ronaira do Maranhão, legal, Ronaira, um grande abraço, boa noite. Maceió, Jane, Montes Claros, estive aí em Montes Claros atendendo o pessoal aí da Lojas Carvalho. Jaraguá do Sul, que legal, olha, o Brasil todo, olha, Shopping da Eliana da Bahia, Cacilda de Alagoas, Josiane de Jataí, conheço Jataí, Goiás. Enfim, um grande abraço aí para vocês, Piranhas, Alagoas, muito legal, Lourdinha. Então vamos lá, vamos começar, vamos entrar aqui no nosso tema. Quando a gente fala de negociação, então primeira coisa, é importantíssimo e fundamental, um grande abraço aí para a Serrinha da Bahia, Rafaela, a gente diferenciar
negociação de venda. Por que eu estou dizendo isso? Nem toda venda é negociada e nem toda negociação se refere à venda. Então é importante entender isso. Negociar é a capacidade de fazer acordo, é a arte de fazer acordos. Tanto que uma definição, né, mais clássica, negociar é o processo pelo qual duas ou mais pessoas se comunicam na tentativa de se chegar a um acordo mutuamente satisfatório, né, a partir de posições divergentes. Então, por que você negocia? Porque há alguma gestão de... Boa noite, Tiago. Casa do Celular, Eduardo. Boa noite. Oi, Adriana, da loja Lenime. Chegou, seja bem-vinda. Então vamos lá, né? Depois eu volto aqui nos comentários e dou um alô para vocês e os recados. E as perguntas, guardem as perguntas para o final, tá? Que hoje é um conteúdo bastante técnico, interessante e que, sem dúvida, faz parte fundamental na operação da loja. Especialmente que negociar é a capacidade de fazer acordo. Não é? E é como eu estava definindo aqui, a partir de posições divergentes. Então veja bem, não confundir negociação com venda. Tá? A negociação é o acordo a partir de um conflito, de uma posição divergente. E nem toda venda é negociação. Um exemplo, e até uma brincadeira que às vezes eu faço, quando eu vou no supermercado, né? Então às vezes você vai no supermercado, você pega ali o carrinho de compras e tal, escolhe as coisas que você quer comprar, então a hora que você chega ali no checkout, né, no caixa, eu às vezes brinco com as operadoras, eu digo assim, eu sou cliente aqui, estou sempre aqui e tal, me dá um desconto, né? E elas me olham assim assustadas, porque no supermercado não tem negociação, né? Ou você paga aquilo que está ali registrado, ou você não leva, né? Então, é uma venda? É uma venda, você está comprando, está pagando, está levando mercadoria. O que é a venda? Trocar valores, né, pecuniários, né? Por mercadoria ou serviço. Então, isso é uma transação de compra e venda. Não é? Então, você está entregando valores e recebendo uma mercadoria ou um serviço em troca. Isso é um processo de venda. Nem sempre a venda é negociada. No caso do supermercado, que é um caso clássico, não há uma negociação. Ou você paga aquilo que deu ali, que registrou no checkout, ou você não leva. É simples assim. Ou seja, não há negociação. Então, a partir desse entendimento, a gente começa a perceber que quais são os requisitos para haver uma negociação. Então, basicamente, você precisa de duas coisas. Você precisa de opções e interesses. Então, vamos começar a entender um pouquinho o que é isso. E isso faz parte do processo. Quando você negocia, então eu disse, olha, nem toda venda é negociada, mas você pode ter negociação que não tem venda. Exemplo, você tem um colaborador na empresa que está com as férias marcadas para tirar em janeiro. E aí esse colaborador te procura e fala, não, em janeiro eu não posso, eu gostaria de tirar em março. Né? Então, veja bem, você tem aí um conflito. Você quer que ele tire em janeiro, ele quer tirar em março. Né? Percebe o que eu estou dizendo? Então, há uma divergência aí. Então, a partir daí, é possível de haver uma condução para uma negociação, com argumentação, com apresentação de razões e etc., onde os dois lados vão tentar encontrar um ponto intermediário. Né? Se houver negociação, vai estar entre o que um está querendo e o que o outro está querendo. Então, aqui já tem uma série de conceitos que são importantíssimos entender, porque quando você entende negociação, quem tem conhecimento, quem entende do processo, quem conhece os fundamentos da negociação, tem maior possibilidade de ter sucesso em atingir aquilo que gostaria de conquistar. Entende o que eu estou dizendo? É importantíssimo isso. Então veja bem, quais são esses critérios que eu estou colocando aqui. Primeiro, é importante entender que existem duas escolas basicamente de negociação. Tem uma que a gente chama de posicional, né? O que é a posicional? É a escola clássica, é a do ganha-perde. Para eu ganhar R$1, você tem que perder R$1, percebe? Né? É aquela onde a gente vê muito por aí ainda, né? Dicas, deixa o outro esperando, dá um cansaço no outro, deixa a pessoa sentada num lugar mais baixo que você, para ela olhar para cima, deixa ela de frente do ar-condicionado para ela ficar ali, querer resolver logo, entende? É aquela coisa do ganha-perde, do massacre e tal. Isso aí eu acho assim, eu acho muito mais falta de critério e técnica do que propriamente de uma técnica ou de um recurso. Essa é a chamada negociação posicional. Um quer tanto, o outro quer tanto, aí começa uma briga, um tentando tomar do outro, né?
Não deixa de ser uma negociação, mas ela é conflituosa, ela é ganha-perde, ela é traumática e ela é mais difícil de chegar a bom acordo, a bom termo. Existe uma outra negociação, né, que é chamada de uma outra corrente, uma outra escola de negociação, a gente chama de escola de Harvard, porque foram a faculdade de Harvard, do curso de administração, né, de business, né, a escola de business de Harvard, que desenvolveu esse curso. Então, introduziu o curso de técnicas de negociação. Foram dois professores, na verdade, o professor William Ury e Roger Fisher. São dois professores que lançaram um livro que é muito famoso, tá? É Como Chegar ao Sim, né? A base dessa metodologia que hoje a gente adota, que a gente chama de negociação por critérios, né? Alguém colocou aqui, é a Harvard Business School, né? Para falar mais tecnicamente, né? Enfim, que é a escola de negociação por critérios, que é ela que é mais ou menos a gente vai dar uma pincelada aqui. Então eu estava dizendo, nem toda negociação é de venda, nem toda venda é negociada, né? Agora, o que precisa haver? Então, como eu estava dizendo, se você for taxativo, dizer assim, não, meu preço é esse, não negocio. Então você já disse, eu não negocio, né? Por quê? Porque eu sou taxativo. Para haver negociação, é fundamental que exista opções. Então, duas palavrinhas aqui, né, são fundamentais. Anota aí para você entender. Opções e interesses. Tem que haver esses dois fundamentos quando duas ou mais pessoas, né, porque uma negociação não necessariamente tem só duas partes, ela pode ter mais partes envolvidas, um condomínio, várias pessoas envolvidas ali, né, com posições conflitantes e elas então precisam se reunir e tentar chegar num acordo. Então é preciso haver o interesse de se chegar num acordo, a vontade e o interesse para se chegar num acordo. Essa é a primeira. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu já vi gente que diz assim, não, eu não negocio, meu preço é esse, por exemplo, com relação a preço. Não, tuas férias é em janeiro, né? São em janeiro e eu não negocio. Então acabou, não, é impossível haver negociação. Por quê? Porque eu estou taxativo, eu não deixei uma outra opção para tentar chegar a um acordo, né? Que eu ouvisse uma contrapartida, que me compensasse, me atendesse o meu interesse, porque quando eu digo assim, eu quero que você tire férias em janeiro, né? Qual é o meu interesse? Em resolver minha escala, a parte jurídica, em atender a lei, só que por outro lado, eu não posso deixar minha loja desguarnecida, faltando gente, então eu vou procurar encaixar as folgas, as férias, num mês onde eu tenha um movimento menor, eu vou ter pessoas adequadas ao movimento que eu espero atender no mês, não é isso? Então esse é o meu interesse. Então se esse colaborador resolver esse problema de alguma maneira, encontrar uma alternativa e apresentar para o gestor dele, né? Olha, eu consigo resolver dessa maneira, então eu atendo mutuamente os interesses e aí é capaz de dar jogo, é capaz de dar negócio. Percebe o que eu estou dizendo? Então é importante entender isso. A negociação ela vai evoluir se houver opções e interesse. Esses são os dois fundamentos assim basilares de uma negociação, ok? Indo em frente então. Então, nós já falamos, para haver, o que é negociar? É a arte de fazer acordo, quando duas ou mais pessoas se reúnem a partir de posições divergentes, numa tentativa de encontrar uma solução, um ponto médio, né, que atenda minimamente as partes envolvidas aí. Hermelino, é possível uma negociação ganha-ganha? Essa é uma pergunta interessante, porque geralmente quando a gente pensa na negociação, a gente pensa naquela escola tradicional do ganha-perde, para eu ganhar você tem que perder, eu tenho que te tomar, né? E isso é besteira, isso é bobagem, né? Eu vou dar um exemplo aqui que eu gosto de trazer, que é aquela cena do filme Uma Linda Mulher, do Richard Gere e a Julia Roberts, né? É uma cena do filme que é um clássico, né? Um clássico bem antigo esse filme, né? O Richard Gere ainda era novinho, ele nem tinha cabelo branco ainda. E ele está com a Julia Roberts, ela faz o papel de uma prostituta, né, na verdade, no filme, e ela para sair com ele, para ficar com ele lá e tal, e ele quer que ela fique uma semana com ele. E eles estão no hotel, ela está na banheira, tá? Eu me lembro bem da cena. Ela está na banheira, deitada assim e tal, né? E ele está no quarto se arrumando. E aí ele quer que ela fique uma semana com ele, até o fim de semana com ele, né?
E aí ele está ali se arrumando a gravata, tá na frente do espelho e conversando com ela que está lá na banheira. E aí ele grita assim para ela, né? Olha, eu queria que você ficasse comigo até o fim de semana, né? Eu te pago $2.000 para você ficar comigo até o fim de semana. E aí ela gritou de lá, eu quero 5.000, né? E dá um sorrisão assim, tal, ela lá na banheira, né? E ele tá ali se arrumando, aí ele pensa assim, pago 3 e não discuto mais o assunto. E aí ela dá um sorriso enorme assim, né? E grita, fechado e tal, né? Aceito, né? Aceitou o negócio assim e dá um mergulho assim. E aí a cena corta tal, e depois mostra os dois, já ela toda arrumada, toda bonita, ela é muito bonita, né? A Julia Roberts e tal, muito elegante assim, saindo com ele do hotel. Aí ela vira para ele e fala assim, eu teria ficado pelos 2.000, né? Aí ele ri, olha para ela e diz assim, eu teria pago os 5.000, né? Então, pausa na história aqui para a gente entender isso tudo aqui e ver qual o sentido disso aqui nesse contexto aqui que a gente está conversando. Bom, primeiro houve uma negociação, havia uma posição dele, uma posição dela, né? Elas eram divergentes, estavam distantes e houve uma argumentação, foram apresentadas razões ali, não é? Para se tentar chegar a um acordo. Então, esse é o cenário típico da negociação. Por que ganha-ganha? Porque quando ela disse para ele assim, eu pedi 5.000, né? E aceitei 3, né? Ok, então, do ponto de vista da pedida e do recebimento, houve uma redução, beleza. Acontece que ele tinha oferecido, a gente chama isso de ancoragem, e eu já vou explicar o que é ancoragem, tá? E quais os fundamentos da ancoragem, e como se movimentar na ancoragem. Mas, interpretando aqui, na verdade, por que ganha-ganha? Porque quando ela disse para ele assim, eu teria aceitado os 2.000 que você me ofereceu inicialmente, né? Para ela o 2.000 já estava bom, mas ela pediu 5. Aí ele ofereceu, ele tinha oferecido 2 e concordou em pagar 3, né? Não, eu pago 3. Ou seja, do ponto de vista dela, ela teria ficado pelos 2 e recebeu 3, né? Ele, do ponto de vista dele, ele estaria disposto, né, se ela tivesse endurecido, ele teria chegado até os 5.000, ele teria, né, pagado para ela os 5.000. Mas ele pagou 3, ou seja, eu pagaria até 5, paguei 3, economizei 2. Eu receberia, até por 2 eu teria ficado, e recebi 3. Então, percebe o que eu estou dizendo? É a prova, é a comprovação de que existe uma negociação ganha-ganha. Os dois lados ganharam, percebe? Então, existe a possibilidade de uma negociação ganha-ganha? Existe, eu acabei de demonstrar agora. Percebe o que é uma negociação ganha-ganha? Onde os dois lados têm maiores ganhos do que a expectativa mínima. Tá? E eu já vou falar aqui então sobre ancoragem, expectativa mínima, a pedida, né? A pedida, esse espaço de negociação e processo de concessão, né? Então vamos lá, vamos caminhando aqui na nossa, na nossa aula de negociação. Beleza, já falei de opções e interesses, né? Então para haver negociação tem que haver opções. Se eu for aqui taxativo, eu não negocio. Então é impossível ter negociação com quem não flexibiliza, com quem não propõe opções numa negociação. Beleza, então vamos lá. Existe ganha-ganha? Acabei de demonstrar. Tá. Existe uma outra coisa na negociação, quando a gente faz uma análise de negociação, que a gente chama de ZOPA, Zona de Possíveis Acordos. O que é uma ZOPA? É uma zona de possíveis acordos. O que é essa zona de possíveis acordos? É a distância entre os dois pontos de divergência. O que significa isso na prática? Exemplo, eu estou vendendo o meu carro e eu peço lá 50.000, né? Aí a outra pessoa pesquisou, olhou, falou assim, não, eu pago 40. Ok, então há uma ancoragem de quem está vendendo pedindo 50. O outro faz uma oferta, né, propondo 40. Ok, então existe uma posição de 50 e uma posição de 40. Esse intervalo entre os 50 e o 40 é o que a gente chama de ZOPA, Zona de Possíveis Acordos. Por quê?
Porque a negociação, ou esse aqui que tá propondo concorda integralmente com o outro e paga os 50 mil, portanto eu vou no extremo limite da posição do outro, ou esse aqui concorda com a oferta que esse aqui fez de 40 mil e entrega pelos 40 mil e aceita integralmente a proposta do outro, né? Ou, se houver acordo, está nesse intervalo. Né? Por isso que a gente chama de zona de possível. Então, se houver negociação, está entre um extremo e outro, né? Está nesse intervalo. Ok, existe uma outra coisa em negociação, que é bem clássico. Toda negociação tende ao ponto médio. Toda negociação tende ao ponto médio. Então, se eu peço 50, o outro oferece 40, a tendência é se fechar, se houver acordo, é em torno de 45 pelo ponto médio. Né? E aqui existem alguns riscos que é importantíssimo entender. Eu vou dar uma dica logo de cara aqui, que é para... Vai anotando aí, vai pegando as dicas, né? Que é o seguinte, muito cuidado com aquela história do vamos rachar a diferença. Vamos rachar. Aqui é uma armadilha perigosa e muita gente cai nela. Veja bem, eu sei que se toda negociação tende ao ponto médio, e vamos lá, vamos pegar esse exemplo. Eu estou pedindo 50, o outro está me oferecendo 40. Então, se eu conheço negociação, eu sei que ela tende para 45, ela está tendendo para 45. Né? Se eu, para tentar fechar o negócio, ou o outro lado que não conhece técnicas de negociação, vira para mim e fala assim, não, vamos fazer o seguinte, nem para mim, nem para você, vamos fechar em 45, beleza? Se a outra pessoa faz isso, o que ela fez? Vamos analisar, olha como é lindo, né? A outra pessoa não estava, quem estava comprando não estava em 40, eu não pedi 50, ok, então a sopa estava entre 50 e 40, e eu sem falar nada, o outro pegou e propôs assim para mim, não, nem para mim nem para você, vamos fechar em 45, o que ele fez? Ele se deslocou para o ponto médio, ele veio para o ponto médio. Acontece que ele não tinha certeza se eu ia aceitar ou não. Então veja bem, a minha posição era 50 e a dele era de 40. Quando ele falou, vamos rachar a diferença, sem saber se eu ia aceitar ou não, ele se deslocou, ele já aceitou pagar 45. Ele se deslocou sem a certeza que eu ia aceitar. Veja bem, como eu conheço técnica de negociação, o que eu fiz? Não, de jeito nenhum, não dá não. Vamos ver aqui o que a gente pode fazer. Né? Quando eu faço isso, qual é agora o novo ponto médio? Eu estou em 50 e ele veio para 45. Ele se deslocou para 45, eu trouxe ele para 45 e agora, se der negócio, a tendência é 47.500. Percebe? Eu consigo aproximar mais da minha ancoragem, da minha pedida, né? Da minha âncora. Percebe o que eu estou dizendo? Simplesmente porque a pessoa do outro lado negociando não tinha técnica de negociação, não conheceu, chamou para dividir a diferença, ou seja, se movimentou sem a certeza de que o outro se movimentaria, aceitaria e se deslocou. Então ela deslocou o ponto médio da negociação. Só com isso você vai economizar muitos reais na tua vida aprendendo a fazer isso, entendeu? E se eu quiser rachar a diferença, o que eu faço? Qual é a dica? Anota aí, dica prática. O que você faz? Quando você vai para rachar uma diferença e você não sabe, né? Você não tem certeza se o outro lado vai aceitar ou não, vá de maneira condicionada. O que é a maneira condicionada? Você coloca um se. Se eu aumentar, por exemplo, tem um pedindo 50, o outro está oferecendo 40, né? Boa noite, Gui, tudo bem? E aí o de 40 quer se deslocar, ele topa pagar 45, né? Mas aí ele não sabe se o outro vai aceitar. Se ele simplesmente chamar para rachar a diferença, ele corre o risco do outro lado falar não, e aí ele, né, avançou e simplesmente deslocou o ponto médio para cima contra ele, né? Mas como é que você pode fazer? Do tipo assim, se eu aumentar 5, você baixa 5, né? Olha a proposta como ela modifica completamente. Porque quando eu coloco condicionado, se o outro falar não aceito não fica legal para mim, então tá bom, então eu não me movimentei, eu continuo na minha posição. Eu vou trabalhar outros fundamentos da negociação, trabalhar outros aspectos da concessão para que eu consiga, percebe? Sem me prejudicar.
Entendeu como que é? Então, isso é negociação, são todos esses fundamentos. Então, existe a posição de um, a posição do outro, não é? Existe a zona de possíveis acordos, negociar é a capacidade de influenciar o outro, né, a se movimentar para a gente tentar chegar num acordo mutuamente satisfatório. É importantíssimo eu entender os interesses que tem do outro lado, para que eu procure atender. Veja bem, para eu fazer com que ele venha para o meu lado, eu tenho que atender determinados interesses que estão do outro lado, né? Mas para isso eu preciso investigar. Anota uma outra dica aí. Quem domina perguntas, também se empodera muito mais. Então, mais uma dica prática. Como que você pode fazer perguntas para descobrir? Porque se você descobrir informações preciosas do outro lado, isso vai te empoderar. Exemplo, se eu sei que a pessoa que está vendendo o carro dela, por exemplo, né? Estou pegando aqui o exemplo do carro. Por quê? Ela tem uma conta para pagar amanhã. E se ela não pagar, ela está ferrada. Né? Então, o que eu vou fazer? E eu sei quanto é a dívida dela, né? Eu vou endurecer aqui, né? Se eu tenho condições de comprar, se eu tenho condições de pagar. Percebe o que eu estou dizendo? Então, isso vai me empoderar porque eu tenho uma informação preciosa. Acontece que as pessoas não revelam esse tipo de informação, mas é possível se você colocar perguntas diretas. Como funciona uma pergunta direta? Então vamos lá, eu vou ensinar como que você ataca e vou ensinar você como que você se defende. Se o outro te atacar, como é que você se defende? Ok, como é que você ataca? Faça perguntas diretas, do tipo assim, você está precisando de dinheiro, é por isso que você está vendendo? Né? E deixa a pessoa espernear ali, né? Tem gente que não consegue mentir, tem dificuldade, etc. e tal, e você vai perceber, né? Entende? Isso vai te empoderar para dizer, será que você precisa? Porque uma coisa é a pessoa estar vendendo o carro, porque ela comprou um carro novo, então ela não vai ficar com aquele carro, ela não está precisando do dinheiro, não é? Ou pelo menos não está precisando com pressa, ela pode esperar com tranquilidade, porque o carro novo ela financiou, então, né, ela não está aí no desespero. É diferente da outra pessoa que ela vai vender o carro porque ela tem uma conta para pagar, porque ela tem um compromisso, então ela está vendendo ali porque ela precisa desesperadamente do dinheiro. Então são situações muito diferentes em que a pessoa senta para negociar. E se o outro lado tem esse tipo de informação, facilita, não é, a maneira de concedo ou não concedo, endureço mais, não endureço. Não é? Então, ok, nesse caso, por exemplo, então, se você quer saber, faça perguntas diretas, né? Do tipo assim, você está vendendo porque você está precisando do dinheiro, é isso? Né? E aí a outra pessoa vai, né? Geralmente tem gente que tem uma certa dificuldade para esconder e aí vai te empoderar. Se a pessoa entregar ali, é a hora que você fala, não, então vamos fazer o seguinte, né? Aí você vai fazer a tua oferta, a tua proposta, para tentar resolver, atender o interesse da outra se beneficiando, chegando num ponto de acordo que vai te beneficiar muito mais. Percebe o que eu estou dizendo? Porque você tem uma informação. Ok, essa é a posição de ataque para você coletar uma informação estratégica que vai te empoderar. E se você for o outro lado e a pessoa meteu uma pergunta dessa direta para cima de você, como é que você se defende? A defesa é: você não responde a pergunta diretamente, você devolve a pergunta com outra pergunta. Exemplo. A pessoa fez, eu estou vendendo meu carro e estou desesperado, eu tenho uma conta para pagar amanhã, preciso desse dinheiro, né? Eu estou vendendo meu carro por 50 mil, estou pedindo aqui 50 mil no meu carro, mas na verdade eu tenho uma conta de 30 mil para pagar amanhã e estou desesperado, eu preciso pagar essa conta amanhã, preciso desse dinheiro, então é uma questão de vida ou morte, né? Então, ok, mas aí a pessoa do outro lado, malandro, capacitado, conhece técnicas de vendas, tem um domínio, chega para mim e diz assim, Emelino, tá vendendo carro por quê? Tá precisando da grana, é isso? Né? Eu tenho dinheiro aqui para pagar à vista. Né? Nossa, aí você balança. Como é que você se defende de uma pergunta dessa? Você devolve a pergunta. Aí você devolve como? Por quê? Você vai ter alguma dificuldade em me pagar o valor que eu estou pedindo, né? Percebe? Então, você está precisando do dinheiro? Por quê? Você está sem caixa? Esse caixa aí não está disponível? Percebe o que eu estou dizendo? Então você eu devolvo a pergunta para o outro, invertendo, né? E aí o outro é que vai ficar. Percebe o que eu estou dizendo? Você se defende para proteger. Eticamente, você não é obrigado a revelar seus pontos que te enfraquecem. Não é? Porque existe essa preocupação muito grande da ética, né? Você negociar com ética, sem enganar, sem subterfúgios, sem malandragem no mau sentido. Concorda comigo? Então, é importante você entender esses domínios. Ok,
Agora, vou dar mais uma dica, Anota aí. Cuidado para concessões. O que significa isso? Vou voltar no exemplo do carro, nesse cenário que eu estava dizendo aqui. Eu estou vendendo meu carro, eu estou pedindo 50 mil no carro, eu já pesquisei aí na tabela FIP, dei uma olhada aí nos anúncios de carro e tal, já dei uma pesquisada, e realmente um carro como o meu e tal, desse modelo aí, desse ano, vale 50 mil. Um exemplo aqui qualquer, né? Beleza. Mas eu tenho uma conta para pagar amanhã, é uma questão de vida ou morte, e se eu não pagar amanhã, nossa, eu vou perder aqui minha loja. Então, eu preciso de 30 mil reais para amanhã e eu não tenho. Tô zerado aqui, tô sem caixa e tal, então eu preciso desesperadamente vender meu carro. E por quê? Porque eu preciso de 30 mil e o que eu tenho disponível aqui, né? Eu tenho outro carro ali, então eu posso vender esse aqui para fazer o dinheiro. Beleza. Né? Ok, eu preciso de quanto? Eu estou precisando de 30 mil. Esses 30 mil já vão me resolver, vai me tirar a faca do pescoço. Beleza. Vamos imaginar agora o cenário. Eu anunciei o meu carro, tá vendo o carro, assim, modelo tal, ano tal, entrego por 50 mil. Aí chega o cara, um possível comprador, vem, dá uma olhada e tal, experimenta o carro, olha, fala, gostei do carro, o carro tá bem bacana, me interessa, tenho interesse em ficar com ele. Mas é o seguinte, pega a bolsa assim e fala, eu tenho 30 mil aqui, pago à vista. Né? Agora, se você me entregar, eu fecho com você. Né? E aí, caraca, eu estou precisando exatamente de 30 mil. 30 mil vai resolver a minha vida. O que eu faço? Fechado. Toma aqui, o carro é teu. O que vocês acham que vai acontecer? Escreve aqui para mim. Olha o cenário. Eu estou pedindo 50 mil. O carro, pelo mercado, pelo ano, pelas condições dele e tal, mais ou menos o preço dele é esse mesmo, 50 mil. O comprador ele já investigou, ele pesquisou, ele descobriu que realmente o carro tem esse valor, né? Mas ele, para fazer uma oferta indecorosa, como a gente chama, né? Ele pegou e falou assim, pago 30, pago à vista, pago 30 mil. E aí como eu estava precisando realmente dos 30 mil, o que eu fiz? Fechado, o carro é teu. O que você acha que vai acontecer nessa situação? Responde aqui para mim. Se tiver errado eu corrijo. O que vocês acham que vai acontecer? Olha a cena, né? Eu pedi 50, estou precisando desesperadamente de 30, né? O possível comprador veio, olhou, sabe que vale 50, mas para fazer uma proposta indecorosa, pegou e mandou 30 e eu aceitei na hora. O que esse cara vai fazer? Qual vai ser a reação? Qual vai ser a percepção dele? O que você pensaria? Não, vocês estão batendo na trave, mas... Não, ninguém acertou. Não. Prejuízo para o vendedor, vai baixar a proposta, mal acostumar o cliente. A Lingeries, Milene está dizendo que está travado. Não está não, viu, que eu estou acompanhando aqui no outro, é o teu aí. Está com algum problema aí, tua internet. A Adriana foi mais sincera, não sei. O cliente manda nele, vai baixar ainda mais, ele vai querer mais desconto. É quase isso. Você sabe o que vai acontecer? Não, sabe? Ele vai... Aqui, ó. Quem aceitou foi a Raquel Fashion. Ele vai desconfiar do produto. Sabe o que vai acontecer? A Raquel, da loja Raquel Fashion, acertou. O que vai acontecer? Você pediu 50, o carro vale 50, o preço de mercado é 50. Eu estou aqui desesperado, eu preciso de 30 mil. O cara chega para mim, coincidentemente, ele fala, pago 30, pago à vista, pago 30 mil agora. Né? E aí você fala, não, fechado, o carro é teu. O cara vai dar um passo para trás. Ele vai falar, peraí, esse carro vale 50 mil, eu estou mandando 30 que o cara me entrega. Aí ele vai começar a perguntar, como é que está a documentação desse carro? Esse carro já bateu? Como é que está o motor dele? Percebe? Percebe o que eu estou dizendo? O cara vai desconfiar. Então é terrível um erro cometido por quem está vendendo. Por quem está vendendo, que está desesperado, o que vai acontecer? Ele vai aceitar e ele vai criar no outro lado uma desconfiança e o cara vai ficar desconfiado.
Então, a primeira coisa que vai acontecer, você vai criar uma barreira que o outro lado vai dizer, não, peraí, como é que está o pneu? Como é que está esse carro? Já bateu? Como é que está a documentação? Esse carro não está com algum problema? Né? Tem algum problema jurídico aí nele? Percebe o que eu estou dizendo? O cara vai ficar todo desconfiado. Se de fato você conseguir demonstrar que não, que está tudo certinho, que o carro vale mesmo, é que você está precisando da grana e etc, etc, aí ele vai falar assim, puta merda, se eu mandasse 25 esse cara pegava. Entendeu? Ele ganhou um puta de um desconto, primeiro criou barreiras, criou dificuldades e depois ele ainda sai achando que fez um mau negócio. Entendeu? Puta, se eu tivesse mandado 25 ele pegava, 28 ele pegava, eu economizava mais 2 aqui. Entende o que eu estou dizendo? O cara ganhou 40% de desconto e sai achando que fez um mau negócio. Por quê? Por um erro estratégico do outro lado, que não sabia, não conhecia técnicas de negociação. E qual é o erro cometido aqui? Concessão muito grande e rápida. Não pode, por mais que você precise, você tem que fazer o outro lutar pela conquista. Exemplo, grande Bruno Chola. Que bom ver você aqui, Brunão. Então vamos lá. O que vai caracterizar aqui? Por que é importante você fazer isso, você endurecer, fazer o outro lado lutar? Você vai dizer, não posso, cara, você está louco, tal, né? Então, aqui, duas dicas que eu vou trazer aqui agora para vocês, que são estratégicas também. Então, vamos lá. Primeiro, nunca, por mais que você precise, não entregue de primeira. Não, você tem que você tem que criar uma dificuldade. Não, cara, você está louco, não, é muita diferença. Melhor isso aí, tal, papapá, né? Alguma coisa assim. Faz o outro ir, sabe, indo pouco a pouco, né? Você vai concedendo e tal, para chegar num ponto. Percebe o que eu estou dizendo? E aí, veja bem, é diferente quando você diz para a pessoa assim, não, cara, puta, mas eu não podia fazer isso, mas eu vou fazer o seguinte, cara, melhor isso aí, nossa, tal. Ou seja, a pessoa lutou e ela percebe que ela ganhou mais do que estaria disposta, percebe assim, do que normalmente ela ganharia. Então, isso as pessoas adoram. Vou dar um exemplo de loja, né? Às vezes o cliente chega na loja você está com uma promoção que você colocou um produto ali e botou lá com 30%, é um produto que não vendeu e tal, ficou no estoque e você botou a preço de custo, tá? Preço de custo. Então é de verdade, você está entregando pelo preço de custo. E aí você coloca ali numa plaquinha na arara e bota lá 30% de desconto, 40% de desconto, 50% de desconto, né? E aí o cliente chega na loja, ele olha a arara, mas como ele é um cliente frequente da loja, está sempre ali, é teu cliente fiel, ele diz assim, não, eu atravessei a cidade toda para vir aqui, eu não entro em lugar nenhum, eu só compro com você. E para mim, quanto é que você vai fazer? Percebe o que eu estou dizendo? O cliente vai te apertar, porque ele vai olhar aquele preço, ele vai entender que aquilo é para todo mundo, entende? Então, por mais que seja uma diferença muito grande, aquilo foi dado assim, então o cliente vai, né? Então, por isso que é importante, quando você vai dar um desconto, por exemplo, você fazer o cliente lutar pelo desconto. Do tipo assim, puxa vida, olha, esse preço já está no mínimo e tal, mas você é meu cliente, eu sei que você não pode sair daqui pagando o que todo mundo paga e tal. E aí você faz um agrado. Nossa, você entendeu? Porque se você já deixou ali no limite, ele vai dizer assim, isso aí é para todo mundo, isso é preço, não é desconto, entendeu? Não é vantagem, já é o preço que você está cobrando. Entende o que eu estou dizendo? Então, muito cuidado na concessão grande e rápida. Faça o cliente lutar, né? Ou o outro lado lutar para você... E não tenha padrão de negociação, de concessão, de desconto, né? Dê um pouquinho, troca. Não, o que você pode me oferecer? Melhor aí que eu vou ver o que eu posso fazer aqui. Entende? É uma troca mútua, fazer os dois se movimentarem na negociação. Mas eu falei que ia dar uma dica de ancoragem. Então vamos lá, o que é ancoragem? Ancoragem é a pedida ou a oferta, né? Por quê? Vou dar um exemplo prático, isso aconteceu comigo, tá? Vou contar uma história aqui, porque eu acho que as histórias representam melhor as situações, né? Do que eu ficar explicando tecnicamente aqui. Então vamos lá, eu ia atender numa determinada... Isso tem muitos anos. Surgiu um projeto para eu atender, um projeto grande e tal, de consultoria. Mas nessa região, eu nunca tinha atendido lá nessa região do Brasil. E aí, isso tem mais de 25 anos. E aí,
que eu tinha que fazer? Eu tinha que pesquisar para ter uma ideia de quanto que eu ia cobrar, não é? Pelo projeto, pelo trabalho que eu ia executar. Ok, então era a ancoragem, eu precisava ancorar. E aí, porque eu imaginei, bom, a empresa contratante vai perguntar para mim quanto que eu quero para fazer o projeto, para desenvolver esse projeto lá e tal, né? E aí eu pesquisei com uma pessoa que eu tinha uma certa consideração, achei que a pessoa tinha discernimento, conhecia o mercado e tal, e eu busquei uma referência e tal, o que você acha? Ele, não, Melino, olha, nessa faixa assim de tanto, você vai negociar bem. Ah, pô, legal, e para mim já era uma grana legal, era uma grana boa. Beleza, e aí eu fui, né, peguei um avião e tal, fui lá conversar com o empresário para poder negociar o projeto, né? E aí quando eu sentei na frente dele, começamos a conversar, aquela coisa toda e tal, e aí ele virou para mim e fez a fatídica pergunta, né? E aí, quanto é que você quer pelo projeto, né? Quanto é que você vai me cobrar? E eu peguei e larguei o valor que eu tinha tido a referência com essa outra pessoa que tinha me passado a dica, né? A dica. E aí, ok, eu quero tanto, né? Quando eu falei eu quero tanto, presta atenção, a outra pessoa, esse empresário assim, ele riu, literalmente ele riu e falou assim, então tá, sabe? Na hora eu percebi que eu pedi muito baixo, entendeu? Ele riu, sabe? Então, então aqui eu falei que ia dar uma dica, mas tem um monte de dicas aqui no meio. Cuidado com as suas reações, né? Porque do jeito que ele reagiu, eu percebi que tinha feito, a palavra é cagada, sabe? Eu falei, puta merda, eu pedi muito baixo, né? Eu percebi na hora, porque ele riu, sabe? Do tipo assim, você vai fazer por isso, né? Então tá. Então, ele soltou então tá, né? E aí na hora eu percebi, ok. Então, do que eu estou falando aqui? Ancoragem. Ancoragem é quem coloca o valor, ou na pedida ou na oferta, ok? Beleza. Então, cuidado, tem que pesquisar. A Aline está falando que sempre faz cagada assim com o meu trabalho. Pois é, né? Eu fiz essa também. Mas tem correção. O que eu fiz? Então, vamos lá. Dica. Quando eu percebi que eu tinha ancorado errado, eu até fiz a minha pesquisa, mas o meu erro não foi não ter feito a pesquisa, foi ter confiado numa pessoa que eu achei que tinha um critério interessante, que conhecia o mercado, que estava me dando uma dica quente, e na verdade o cara chutou um valor que saiu da cabeça dele, né? Tirou daquele lugar, não da cabeça, né? E aí eu trabalhei com esse valor e não tinha nada a ver. E aí o que você tem que fazer quando você ancora errado? Você tem que... várias dicas, então vamos lá. Quando você ancora errado, aí você tem que fazer uma coisa que a gente chama de adicionar ou subtrair. O que é isso? É o seguinte, não, mas esse valor é por isso, né? Para mais isso, e aí por mais alguma coisinha que você vai adicionar, você dobra o preço, entendeu? E essa outra coisa que você adiciona tem que ser importante para o projeto. E foi o que eu fiz, né? Aí eu comecei a colocar, falei, olha, mas tem um detalhe, né? Esse preço que eu estou te dando é por isso aqui, é o básico, né? Para esse outro aqui, para fazer esse tipo de análise, aí é mais tanto e tal. E aí foi ficando coerente, eu fui trazendo para um valor coerente com o projeto que eu percebi que estava, e eu consegui dobrar e tirar mais algumas vantagens. Vantagens que eu digo assim, mas alguns benefícios que estavam coerentes com a proposta, com o projeto, entendeu? E depois eu ainda descobri que, sabe, ficou barato para a empresa, né? Mas pelo menos me atendeu bem, eu fui bem remunerado, né? Mas eu tive que usar das estratégias, percebe? Que a gente chama de adicionar ou subtrair. O que é adicionar? Você coloca mais um item e agrega o valor, traz para o preço que você está buscando, né? Do tipo... se você está atendendo um cliente, fala, não, eu posso fazer o seguinte, eu entrego para você com um ajuste, eu mando fazer o ajuste aqui, faço o ajuste para você, mas aí eu não tenho condições de te dar esse desconto de 30%, percebe o que eu estou dizendo? E aí você consegue, acrescentando alguma coisa ou tirando alguma coisa do tipo assim, não, é o seguinte, mas eu não posso, né, eu te dou esse desconto, mas aí você tira uma coisinha e chega no valor que vai ficar minimamente interessante, atende às necessidades e os interesses do cliente, né? Atende minimamente os seus interesses e você consegue fechar um negócio.
Percebeu? Isso a gente chama de ajuste de ancoragem. Né? Isso tudo está no meu curso, né? Negociação fácil. Na minha plataforma tem esse curso, né? Lá tem a apostila e tal, né? A gente aprofunda. Tem mais um monte de outras coisas aqui que eu vou dar dica. Deixa eu dar um recado aqui para vocês. Dias 25 e 26 de outubro agora, eu vou estar em Limeira fazendo o meu PAGL. Olha, está fixado aqui, eu deixei fixado aqui o endereço da página. PAGL é o meu seminário, é o workshop, são 2 dias, a gente tranca, né? Eu tranco aí 15 lojistas dentro de uma sala por 2 dias, né? Das 9 às 5 e meia da tarde, são 16 horas, 2 dias de 8 horas, né? Muita gente me pede, Emelino, me avisa o próximo que eu quero fazer, porque ele é bem restrito mesmo. Por quê? Porque vai ser em Limeira, né, o Zé aqui está confirmando, vai ser em Limeira, no Hotel Carlton, tá? São 2 dias, já fiz muitos lá, já fiz, sei lá, mais de 10 PAGL lá no Hotel Carlton em Limeira, né? A gente tem o apoio da Data System, que está apoiando esse evento, né? E são 2 dias onde a gente aprofunda. Entra aqui, olha, tem vídeo, tem todos os detalhes, né? Eu falo de vendas, de compra, de financeiro, gestão de estoques, categorias, enfim, né? São 2 dias assim, e é pouco tempo, né? É como aqui, já vai dar 1 hora de live, eu não falei ainda um monte de coisa que eu quero falar para vocês, né? Então, e tem bônus, tem super bônus. Quem participa praticamente ganha o seminário, o PAGL, quem fizer o seminário. Por que a gente está fazendo em Limeira? Né? Eu tive semana passada, eu fiz uma grande palestra lá no fórum da Data System, muitos lojistas da região, São Paulo, ou os lojistas que vão fazer compra em São Paulo, né? E outra, são pouquíssimas vagas e já tem várias vendidas, tá? Se você realmente tem interesse, reserva logo, porque é muito pouca vaga. Não é palestra, tá? Eu não faço. O PAGL é seminário, é workshop mesmo, tá? E quem fizer o PAGL ganha o meu plano Exclusive Premium, tá? Só o Exclusive Premium, que é a plataforma com todos os meus cursos com assinatura vitalícia, são 15 cursos, só o bônus é 4.990 que você ganha, tá? Você ganha de brinde. Quem fizer o PAGL ganha a plataforma Exclusive Premium de bônus com acesso vitalício. Nunca mais precisa pagar nada, tá? Quem aqui já participou? Olha, bem, boa pergunta. Loja Amor de Infância. Quem aqui já participou do PAGL? Tem gente aqui. Cadê o Pedro Poeira? Que eu vi que você estava aqui, Pedrão. Quem já participou do PAGL? O Pedro é de Santa Catarina e fez o PAGL em São Paulo. Você está aqui, Pedro? Quem mais está aqui? Eu não vi aqui, que eu fico falando e eu não leio, porque senão eu não consigo me concentrar. Quem mais está aqui que fez? Cadê a Gisele? A Gisele está aqui? Olha, a gente parcela em até 12 vezes no cartão, tá? O J. Elton está dizendo que precisa de ajuda. Manda mensagem lá no direct ou no meu WhatsApp, lá no Business. Entra na minha página lá e olha que eu respondo sempre. Pode não responder na hora, às vezes eu não estou disponível, minha equipe responde, mas depois A Michelle está dizendo que vê todos os meus vídeos. Quando vai ter em São Paulo? Lourdinha, é do lado de São Paulo, ali, em Limeira, sabe? Né? Em São Paulo a gente teve agora em agosto, né? A Adriana está dizendo para eu sortear que ela vai ganhar, né? Olha, estou perguntando sobre o valor, tá? Todas as informações, acessa aqui, ó, pagl.com.br. Ali tem todo o conteúdo programático, o endereço do hotel, o bônus, você vê a simulação para pagar, tá? Veja tudo ali. A gente vai fazer em São José dos Campos, né? Mas eu vou fazer em Limeira, é bem pertinho, é do lado de Campinas, né? A Melinha está dizendo, tenho dificuldade de negar descontos e depois me arrependo. Não, mas você tem que fazer... o Zé está dizendo, a Limeira é a capital da semijoia. Realmente, ali grandes empresas de semijoia são... Né, tem a base em Limeira. Mas vamos lá, vou concluir aqui para a gente terminar, porque já vai estourar nosso tempo.
Então, resultado, se você quer participar, se você quiser se tornar especialista em varejo, né? E por que eu estou dizendo isso? Agora eu vou conversar sério com vocês. Tem muita gente que gasta 50, 100 mil na instalação de uma loja, manda reformar prédio, marcenaria, computador, sistema, contrata pessoas, depois compra. Estoque representa entre 70% e 80% do capital investido numa loja, é estoque. E aí você tem lá 300, 400, 500 mil reais investido em estoque, mais instalações, mais funcionários, etc e tal, e não gasta 5, 6 mil reais para se capacitar e capacitar todo o time. Então, é muito importante. Isso é não dar valor naquilo que vai trazer resultado para você. Então, é muito importante entender isso. O que dá retorno para você não como eu falo, mercadoria quando você compra, é conta para pagar, né? Só é bom quando você consegue resolver isso e vender bem pelo preço justo, fidelizar seu cliente, capacitar seu time. Não, eu vejo muita gente reclamando de funcionário, de colaboradores, mas o colaborador bom ele não está na esquina esperando você ir lá contratar. Você tem que atrair, você tem que remunerar bem. Para você pagar bem, você precisa ganhar. Então, é importante entender isso. Senão você fica pedalando aí, dando murro em ponto de faca, enquanto os grandes estão ocupando esse lugar. Porque eles investem em capacitação, em estrutura, né? E você precisa competir. Não na área que eles são fortes, mas criar sua área com estratégia, com capacitação. Ainda você entra para comprar nessas lojas aí é muito mal atendido, em todos os aspectos. Não tem um plano de pagamento adequado, o vendedor não está treinado, o gerente não acompanha a loja, o layout da loja está errado, o mix, a precificação, percebe? Tem muito espaço de melhoria e não é boa vontade não paga a conta. Né? Esses dias eu fui lá no banco pagar minha conta de luz, aí eu cheguei lá pro caixa e falei assim, cara, olha, eu sou batalhador, eu levanto cedo, eu batalho duro e tal, baixa aí minha conta, né? Ele olhou para mim, o que ele fez? Ele riu, ele falou assim, você está louco? Aqui eu baixo conta com dinheiro, né? Percebe, né? Entendeu? Boa vontade não paga conta, esforço não paga conta, foco, força, fé, isso é pré-requisito, é igual estar vivo. Se você estiver morto, você não resolve. Se você morreu, né, você precisa estar vivo. Mas estar vivo resolve? Não basta. Você tem que saber como fazer. Você tem que ter estratégia, técnica, conhecimento, ferramentas, recursos. Aí você consegue engajar seu time. Concorda comigo? Né? Então vamos terminar aqui. Então, se você quiser se capacitar, são pouquíssimas vagas, tá? É no máximo 15. Né? 15 lojistas que a gente fecha numa sala e já tem várias vendidas, várias ocupadas, tá? Então, se você tiver interesse, reserva logo, dia 25 e 26 de outubro, então tem tempo de você se planejar e se organizar aí em Limeira, tá? Mais informações, pagl.com.br, tá fixado aqui o endereço. Vamos lá, ou entra no meu site, falando de loja lá, tem as informações, né? Vamos terminar aqui, que eu quero dar mais dicas para vocês de negociação. Negociação é um dos 15 cursos que você ganha, né? A Melinha está perguntando. PAGL, tá? Programa Avançado de Gestão de Lojas. Ele é para loja pequena, grande, para rede. Olha, eu tenho cliente que tem 200 lojas, tem cliente com 40 lojas, tem cliente com uma única loja, tá? Pequena ou grande, veja bem, o que muda é a escala. Não importa. Eu vou dizer um negócio bastante sério para você, vou aproveitar que ainda tem bastante gente aqui, eu vou dizer um negócio bem sério para vocês. Vamos pegar uma Marisa, uma Renner, uma CIA, enfim, uma Riachuelo, vamos pegar uma grande cadeia de lojas, tem 200, 300 lojas, 500 lojas, né? Ok. Então, o que essas lojas têm? Elas têm contas a receber, contas a pagar, a parte fiscal, contabilidade, que tem que pagar imposto, tem comercialização, tem vendas, tem logística e layout, tem processo de compras. Só que você pega uma companhia desse tamanho, desse porte, o que ela tem? Ela tem um departamento de compras, tem meia dúzia de pessoas lá. Então tem um comprador de confecção infantil, tem um masculino, feminino, tem um comprador de acessórios, tem um comprador de calçados adulto, feminino, tem um comprador. Percebe o que eu estou dizendo? Ali, aquela pessoa só cuida daquele setor, só cuida daquele departamento. Aí tem um contas a receber, aquela pessoa só cuida de contas a receber. E tem um departamento todo ali à disposição. Quando você vai para uma loja pequena,
Aí você vai conversar com a lojista ou com o lojista, aí você tem que cuidar do quanto a receber, do quanto a pagar, você dá crédito, você compra, você vende, você cuida do layout da loja, você tem que estar olhando as oportunidades, você atende representante, viaja para conhecer feira, ver as coleções, saber o que está acontecendo. Percebe o que eu estou dizendo? Tem que caber tudo na sua cabeça. Então, as pessoas acham assim, não, minha loja é pequena, será que eu preciso também? Você que precisa, porque você que resolve tudo, você é o quanto a receber, é o quanto a pagar, é a contabilidade, é a compra, é a venda, entendeu? E você tem que ter técnica, tem que ter entendimento, tem que se estruturar para você crescer e começar a distribuir as tarefas e expandindo os seus negócios e se libertando dessas tarefas. E aí você passa de jogador para técnico, em vez de ser jogar em todas as posições do campo, você passa a ser um técnico e coloca os jogadores aqui e orienta o time para jogar. Percebe o que eu estou dizendo? É exatamente. E aí você não vê dinheiro, trabalha feito um louco, você entendeu? E isso acaba acontecendo. Guilherme está dizendo aqui, você podia fazer uma parceria com a DataSys para dar um curso de como usar o Use 100%. Eu estou há 1 ano com ele, mas continuo com... Cara, você entra na plataforma deles, eles têm uma plataforma digital. O Ricardo, que é responsável pela área de treinamento, capacitação e orientação, eu sei porque eu uso, eu sou usuário da plataforma, entendeu? Tem o que tem de cursos lá para você, como cadastrar produto, como e assim por diante, como usar o frente de loja, como interpretar relatórios, né? Dá uma olhada lá, tem bastante informação lá, Guilherme, tá? Tenho certeza que isso vai te ajudar bastante. Né? Mas concluindo aqui, entende o que eu estou dizendo? A loja pequena, o lojista pequeno é o que precisa. Então é tão importante, eu diria, é tão ou mais importante do que você ter mercadoria, ponto, computador, sistema, funcionário e etc. E fazer marketing, é você ter conhecimento, é saber o que fazer. É isso que vai fazer com que você potencialize os seus resultados. Mas vamos lá que está encerrando aqui, já está estourando o nosso tempo, eu não quero estourar, sem antes terminar de dar mais 2 dicas para você. Eu estava dizendo o seguinte aqui, eu já dei a dica de dividir a diferença, tomar cuidado na ancoragem, né? Corrigir a ancoragem. Deixa eu te dar uma última dica para você, a ancoragem, quando a ancoragem do outro lado, o que é a ancoragem do outro lado? Né? A ancoragem do outro lado é quando você pede para a pessoa fazer a proposta. Né? Então, você sempre, ou você ancora, ou você pede para o outro lado ancorar. Quando que você pede para o outro lado ancorar? Quando você não tem muita noção, e você fala assim, não, eu vou deixar ele fazer a pedida ou a oferta, né? Quanto é que você paga por isso, né? E aí deixa a pessoa fazer aqui, aí você vai tentar ver o que você consegue, né? Porque às vezes, como já aconteceu, né, a gente pedir muito barato, a gente, perde uma oportunidade. Você poderia ter recebido muito mais por aquilo e por desconhecimento, né? Então, se você está muito por fora, você pede para o outro fazer uma coisa, mas você tem uma referência na sua cabeça. E essa é a última dica que eu quero passar. Masa, anota aí, masa. Eu já, terminando isso aqui, eu explico o que é uma masa. Porque eu sempre pergunto, qual é o teu piso? Ou qual é o teu limite, até onde você vai, né? Essa e geralmente a pessoa, não, meu piso é tanto, eu digo, não, você tirou esse número, e a pessoa não tem como justificar, não tem como explicar de onde que ela tirou aquele número, entendeu? E é por isso que tem que ter masa, e aí vamos entender. Mas, concluindo aqui, como que você corrige a ancoragem? Então, por exemplo, eu chego aqui, eu estou querendo vender alguma coisa aqui no meu escritório, e aí eu falo para a pessoa, quanto é que você paga? Né? E aí a pessoa vai, eu pago R$10, um exemplo, estou exagerando aqui, né? Ela faz uma oferta indecorosa, né? Então, ao invés de eu começar a negociar, eu vou tentar reposicionar essa pessoa na ancoragem. Como? A dica é, fala sério. Não, fala sério. Não, faz uma oferta aí para a gente realmente começar a negociar. Né? Então o que você está fazendo? Você vai fazer a pessoa se movimentar, né? Ela rever a posição dela, sem você ter que dar nada em troca, porque a negociação é sempre uma concessão mútua, né? Eu dou alguma coisa, você faz outra e a gente vai chegando num acordo aqui mutuamente satisfatório. Se sair negociação, tem que atender minimamente os dois lados, não é verdade? Então você pode dizer, não, fala sério, para a gente fazer negócio, me faz uma oferta aí, uma oferta decente e tal. Isso muitas vezes funciona. Aí a pessoa, tá bom,
deixa eu ver. Aí a pessoa reavalia, percebe que realmente fez uma proposta muito longe da realidade e melhora a oferta. Então, você consegue melhorar a oferta, sabe, sem ter que fazer nenhuma concessão, só se posicionando dessa maneira, né? Não, tua oferta está muito fora da realidade. Fala sério aí. Então, fala sério, funciona, né? A loja Amor de Infância está perguntando, para aproveitar o PGL é necessário algum tipo de sistema? Um sistema simples de estoque já será proveitoso. Se você tiver um sistema simples, já aproveita. O que você tem que ter é controle, né? Se você não tiver, não tem como você... É tipo você dirigir um carro sem velocímetro e tal. Aí você não tem... Quantos quilômetros você andou? Não sei, não consigo medir porque não tem velocímetro. Que velocidade você andou? Não sei porque não tem velocímetro, né? Nem odômetro, nem velocímetro. Ou seja, não consigo marcar nem a distância, nem a velocidade. Aí não sei. Então você tem que ter um mínimo de controle. Se você não tiver controle, nada que você não meça, você não tem como gerenciar. Né? Então é preciso algumas informações básicas, nem que seja no Excel, né? O que eu não recomendo, porque o Excel não tem integridade relacional. Você pode deletar, pode lançar errado, né? Quando você tem um sistema, se você dá entrada numa nota, implanta estoque, gera imposto, gera comissão quando você vende, baixa, não é? Gera caixa, quanto você receber, quanto você pagar. Percebe o que eu estou dizendo? É tudo integrado. Se você vendeu, baixa, não é? Ele tem esses fundamentos. Um controle manual, você implanta você deleta um boleto, ele deixa, mesmo que tenha uma nota como mãe, né, como origem desse filho, né? No sistema ele não deixa, você vai deletar um boleto e fala, não, esse boleto é dessa nota, você não pode deletar, né? Foi dada entrada na nota, ele se refere a essa nota. Percebe o que eu estou dizendo? Né? Ou, enfim, né? É por aí. Percebe o que eu estou dizendo? Então essa é a importância, né? Mas deixa eu concluir aqui, para cumprir a minha promessa aqui, para a gente finalizar. Mandou mensagem, Elton? Tá bom, eu respondo para você. Terminando aqui, eu respondo para você, tá? Para finalizar, qual é o limite? Até onde você vai numa negociação? Se você está ofertando, até onde você melhora para cima a sua oferta? Se você está recebendo, não é? Até onde você aceita? Até onde você concede? Não é? Até onde você chega? O que define isso? O que vai definir isso é o que a gente chama de MASA. MASA é o acrônimo de melhor alternativa sem acordo, ok? Melhor alternativa sem acordo. O que é? Agora, é importante entender aqui a diferença entre duas palavras, alternativa e opções. São coisas diferentes. Opções são maneiras de negociar dentro de uma negociação. Exemplo, eu posso parcelar para você, eu posso fazer uma parte em permuta, uma parte em dinheiro, essa parte do dinheiro eu posso parcelar, enfim, né? Eu posso dar um desconto. Então, são maneiras que eu tenho de negociar, e isso a gente chama de opções. Então, a negociação precisa ter opções, caminhos que você vai percorrer para se chegar num acordo, ok? E o que é a alternativa? A alternativa é, se eu não fizer negócio com você, com quem eu vou fazer? Qual é o meu plano B? Entende o que eu estou dizendo? Qual é meu plano B? Então, a alternativa é meu plano B. Ok. Então, até onde eu vou? Só um pouquinho. Até onde eu vou? Até onde eu vou? Até onde eu tiver uma alternativa melhor. Exemplo... anunciei meu carro e uma pessoa ali me ofereceu, eu anunciei por 50, a outra pessoa falou, menino, eu pago 50, mas é o seguinte, eu te dou o meu carro, que vale 25, mais 25 em dinheiro, né? É uma oferta, eu tenho aqui essa proposta. Não, eu prefiro receber tudo em dinheiro. Aí o outro, eu não consigo, o cara fica lá 40, só pago 40. Cara, por que eu vou aceitar 40 se eu tenho uma outra oferta? Entendeu? Até onde eu vou, cara? Até 45 é possível, por quê? Porque eu vou ter que vender o outro carro, que é 25. Entende o que eu estou dizendo? Então, até onde eu vou? Eu vou até o limite onde eu tenho uma oferta melhor, uma proposta melhor. E por isso que a gente chama de MASA, melhor alternativa sem acordo. Se não der acordo, né? Qual é a alternativa que eu tenho? Percebe o que eu estou dizendo? Qual é a melhor alternativa se não der acordo aqui? É essa. E aí eu comparo. Então eu não preciso passar desse ponto, porque a partir desse ponto eu tenho uma outra opção aqui, uma outra alternativa de negociação, fora essa negociação, que me é mais interessante. Percebe o que eu estou dizendo? Você precisa fazer isso. Como é que você faz isso? Crie, desperte, gere concorrência. Né? Existem 4 fatores de poder e influência: necessidade,
desejo, tempo e concorrência. O que significa isso? Quem está apertado pelo tempo, quem tem urgência, tende a ceder mais rápido. Então, se você vai negociar com a passagem no bolso, né, dizendo assim, eu preciso disso para amanhã, porque até amanhã eu tenho que resolver, você já se ferrou, você se enfraqueceu na negociação. Por quê? Porque se eu sei disso, eu vou te enrolar, eu vou segurar, eu vou pensar, eu vou ver o que eu faço e tal, para deixar você mais... Aí você vai, não, tá bom, então eu faço. Por quê? Você está desesperado, porque eu descobri que você tem urgência, entendeu? Então, tempo é um fator de poder, então você tem que saber trabalhar com isso. Não revela se você está apertado, e se você descobriu, joga contra, porque aí isso vai te dar condições de uma negociação, percebe? Te empodera mais para resolver. Necessidade, desejo, tempo e concorrência. Né? Necessidade e desejo. Quem mais precisa daquilo é quem mais está disponível para ceder. Então, se você percebe que o outro precisa mais do que você vai jogar com isso e aí você tem um espaço maior de negociação. Lembra que eu comecei aqui explicando o que era ZOPA, Zona de Possíveis Acordos, ponto A e ponto B e esse intervalo da negociação. Quem tem mais recursos, quem conhece mais sobre o processo de negociação é quem conquista mais desse território aqui. Beleza? Entenderam? Eu vou deixar salva a live aqui. E lembrando você, pagl.com.br, quem tiver interesse, lojistas, é só para lojista, pequeno, médio, grande. Eu atendo lojista de franquia, de grandes redes, e eu atendo lojista de uma pequena loja também, tá? O importante é o seguinte, são 2 dias você trancado dentro de um hotel para entender, para se especializar, como que você faz toda a gestão integrada, venda, estoque, financeiro, pessoas, gerência de loja, estabelecer meta, gestão de categorias, amplitude e profundidade, para definir o mix ideal. A gente trabalha todos esses fundamentos, né? Uma ideia para marketing, né, para você dimensionar, enfim, quais as ferramentas que você utiliza, quais os indicadores, enfim, para você sair dali assim com um projeto, não, eu vou consertar a minha loja, e vou tornar a minha loja produtiva, né? Vou fazer o dinheiro aparecer. Esse é um problema seríssimo, o lojista trabalha muito e o dinheiro não aparece, porque gerencia mal, tá? Porque gerencia mal. Quem perdeu a live, eu vou deixar salvo aqui. E veja bem, o meu canal do YouTube está chegando a 9 milhões de visualizações. E tem muita gente aqui, né, que me assiste, me acompanha pelo Instagram e não me acompanha pelo YouTube. Tem que me acompanhar pelo YouTube, falando de loja lá no YouTube. Por quê? Porque tem 600 vídeos lá, entendeu? Tudo organizado em playlist, tem muito mais conteúdo no YouTube. Aqui não dá, aqui é mais, né? São pequenos vídeos, dicas e tal, né? Se a gente bota vídeo de 1 hora aqui, só as lives mesmo, né? Beleza? Eu vou deixar salvo aqui. Todo sábado o meu time republica a live que eu deixo salvo aqui, republica no YouTube também. Beleza? Um beijo no coração de vocês. Quem tiver interesse, só que tem que correr, tá? Tem que ser rápido porque são pouquíssimas vagas mesmo. E ganha de bônus o exclusivo e premium, acesso vitalício, todos os cursos da minha plataforma. Vejo vocês na próxima quinta, na nossa live. Eu vou pensar num tema bem bacana pra gente, beleza? Até lá então. Um abraço, tchau, tchau.